Ah, procrastinação! Você é uma pessoa que adia seus planos? Toda vez você fica esperando no começo do mês, uma segunda-feira, ou algum evento externo que só depois dele você vai se sentir pronto o suficiente para você começar algum projeto? Bom, se você é assim, e grandes chances de você ser de alguma parte, esse vídeo pode te ajudar a você evitar essa ideia de procrastinação e você começar os projetos que você tem interesse. Meu nome é Thiago Nascimento, eu sou psicanalista, eu atendo indivíduos e casais, eu tenho um mestrado na USP, em breve vai ter um doutorado aí, e eu vou falar nesse vídeo sobre procrastinação. Aquela questão que você fica sempre pensando antes de você começar um projeto. Ou também pode ser com relação a quando você começa um projeto e você percorre um pouquinho e depois você já desiste dele no meio do caminho, ou no começo dele. Esse vídeo pode te servir a você superar esse tipo de situação. Isso aqui não substitui uma terapia, ok? Mas isso aqui pode te dar um recurso terapêutico que, eventualmente, se você aplicar dentro da sua vida, você pode ter algum benefício e te ajudar de alguma forma. Isso é chamado de insights, né? Agora, um parênteses, antes de começar a falar sobre esse vídeo em si, a questão que funciona na terapia, e muitas vezes, não só na terapia, mas em conversas, né, em filosofia, enfim, você buscar o seu conhecimento, né? Tem a ver com você ter insights. O que é isso, né? Você ter insights tem a ver com visão, né? Você ter visões dentro de você sobre alguma situação. Eu brinco que, por exemplo, na terapia a gente funciona muitas vezes dando perspectivas para a gente olhar nossos conflitos internos e ver como ter possibilidades de ter melhores encaminhamentos para eles. É como se a gente estivesse jogando um jogo e tivesse 3 cartas na nossa mão. Com 3 cartas a gente vê 3 possibilidades. Muitas vezes a gente vê só uma. E aí que é o grande problema e sofrimento, né? A gente vê só uma opção e muitas vezes quando a gente sofre é quando essa uma opção não é boa, ela é ruim. Quando a gente tem mais cartas, mais opções, grandes chances da gente ter mais recursos para a gente poder encaminhar para ter soluções daquilo que a gente esteja buscando. Então, muitas vezes esse site seja comprar uma carta nova do monte. A gente compra uma carta nova do monte e a partir daí, quem sabe, a gente pode ter um recurso novo para a gente ver e solucionar os nossos conflitos. Então, fica um convite para a gente buscar sempre essa ajuda e buscar sempre a gente ter novas ideias, né? Eu acho que ter mais opções não tem como ser melhor do que não tê-las. Tá? Embora tem gente que vai reclamar e dizer que, enfim, isso pode causar outros tipos de ansiedade, né, porque a gente não sabe qual escolher, mas eu te garanto que você sofre menos se você tiver mais cartas na sua mão do que você tiver um jogo apenas para você jogar e esse for um jogo ruim. Tá? Então, enfim, essa é a ideia. Esse recurso terapêutico tem a ver com a gente criar um método para a gente eliminar a procrastinação. E procrastinação não tem a ver com a gente não fazer coisas, né? Isso se a gente tiver numa situação que está sem energia e a gente não faz alguma coisa, não faz nada, é uma outra situação que eu não estou abrangendo aqui, tá? A ideia é que quando a gente tem aqueles planos, a gente sente com energia, mas a gente sempre sente cansado para iniciar aquilo que tem que fazer. Então a ideia de procrastinação a gente faz um monte de coisa, gasta energia, faz um monte de coisa, só que aquilo que a gente sente que a gente tinha que estar começando a fazer, essa a gente não está fazendo. Essa a gente deixa para depois e quando a gente vê e chega esse depois, poderia fazer aquilo, a gente já está cansado. E essa é a ideia, a gente não tem uma organização em termos de valores e a gente aplica esses valores dentro do nosso dia a dia. A brincadeira aqui é que 24 horas não são suficientes para a gente fazer tudo o que a gente tem que fazer e fazer tudo o que a gente quer fazer. E quem sabe, enfim, o que os outros querem fazer, quer que a gente faça, enfim. E só nessa equação aqui as coisas já não se fecham em 24 horas. Que 24 horas viram uma semana, que viram um mês, que viram um ano, que viram uma vida. Então se a gente não tiver alguma forma de a gente incluir aquilo que importa dentro do nosso dia a dia, a gente vai ficar muito aquém ao que os outros vão determinar pra gente. Outra analogia que eu costumo usar é que assim, a vida vai sempre fazer com que você. Assim, a vida é um equilibrar pratinhos. E ela vai sim, se não for você a pessoa que escolhe alguns pratinhos daqueles quais você quer equilibrar, a vida vai fazer com que você derrube um ou outro pratinho. Então a ideia é que a gente, ao máximo, a gente consiga, se possível, escolher os pratinhos que a gente não quer deixar derrubar. Porque se você não fizer isso, a vida, né? A vida eu quero dizer intempéries, coisas que podem acontecer por aí, vai escolher por você, para derrubar alguns pratinhos que às vezes são esses que você fica se cobrando de você
que você deveria ter iniciado um projeto, outra coisa e tal. Então a ideia é essa, né? Que procrastinação não é não fazer as coisas, não é se sentir um vagabundo e não fazer nada. Mas a ideia de procrastinação é quando você não, sim, simplesmente não inicia as coisas. Você, por exemplo, quer iniciar numa academia, só que você, na hora de você pensar em academia, você vê que não tem roupa para academia. E aí você compra roupa, depois de percorrer alguns questionamentos, né? Quando você tá com vontade, assim, agora eu vou comprar roupa. Aí você compra roupa e tal. Só que aí você, não sei, arruma outra desculpa, mas os horários são ruins e tal, e aí não vai. Mas digamos que você supere tudo isso e vai. Você conseguiu ir. Você quer compensar tudo que você não foi na academia durante todo um tempo e compensar naquele momento e ficar aí 2 vezes pra academia ou ir ficar 4 horas na academia. Esse é o segundo ponto, né? Que depois que você começa a fazer alguma coisa que você tem interesse, sim, começou o projeto, você hiperinveste naquilo. Então, você já sabendo que você já deve ter feito isso, né? Esse é o grande ponto. Você já deve ter passado por isso, né? Você não é que nunca realizou nenhum projeto e não fez nada. Você já deve ter feito isso e grandes chances de você ter tentado e não conseguiu. Então, é o segundo ponto, né? O primeiro é que você tem a ver com você... não é que não tem a ver com você não fazer as coisas. Você não... Na verdade, a palavra que eu não quero usar é priorizou, né? Mas não é bem por aí. Você não fez aquilo que você fica se cobrando de ter feito, tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que você já deve estar cansado de ter feito e de ter tentado realizar esses projetos, só que não deu certo, né? Então você já vai cansando e acabando a energia, você não fica, assim, você quer começar um outro projeto que agora vai. Esse projeto vai dar certo. O grande ponto é que isso fica muitas vezes no plano das ideias e não no plano das execuções. A gente precisa dos dois. A gente precisa um tempo de reflexão, né, de compreensão sobre o que a gente quer fazer, sim, mas a gente tem que ter essa reflexão de uma forma que seja suficiente e não na perfeição. E não ter todos os requisitos cobertos para você iniciar esse novo projeto que você está querendo. A gente precisa muitas vezes só dar o primeiro passo. E é isso mesmo. E eu não quero ser piegas assim, dizer, pô, é só isso. Ah, mas falar é fácil, né? Não, é complicadíssimo. Quando as pessoas chegam para mim no atendimento de terapia, costumamente eu já parabenizo elas, porque o início da terapia já teve muita coisa que aconteceu antes. Se for terapia individual e tanto uma terapia em casal, que envolve mais pessoas ainda, né? Então, é um conflito. E é difícil chegar e dar esse primeiro passo. Não é fácil só dar o primeiro passo. Quem vê de fora diz que é isso, né? Porque não está calçando o seu sapato, que está apertado em você. Né? Se você pega o seu sapato e empresta para outra pessoa, a pessoa pode calçar e falar, não, está confortável. Mas se está doendo no seu pé, poxa, a outra pessoa não tem o que dizer sobre o seu pé. O sapato está apertando para você. Então não é tão fácil assim. Já é um desafio. Mas ele é suficiente nesse sentido. Que dando esse primeiro passo, e pode ser de qualquer jeito, iniciando. Claro, de qualquer jeito, vírgula. Tem coisas que você precisa de um mínimo de planejamento. Você não vai fazer uma aventura aí, você quer começar na escalada e você não investe um treinamento para você começar a fazer os investimentos sobre isso. Porém, você tem que fazer quando você quer algo, você precisa colocar isso, achar um jeito de colocar isso nas suas 24 horas. Como uma parte que você está cuidando de você. E não é que isso tenha que virar um tem o que mais, né? Eu sempre brigo com a ideia do tem o que. A gente tem muito tem o que na vida. A gente tem poucos quero, né? A ideia desses planos que você geralmente se pune, né, se penitencia de você não ter realizado, está mais ligados no quero. Por que você então passa tanto tempo mais fazendo os seus tem o que do que seus quero? E outra, né, a ideia da procrastinação, voltando no exemplo número 1, é que você vai, agora eu quero escrever um texto, eu quero fazer agora, vai escrever isso aqui, vou começar. Você senta na frente do computador e aí você olha para sua gaveta, a gaveta tá bagunçada, eu não consigo me concentrar com essa gaveta bagunçada, e aí eu vou arrumar a gaveta. Depois que eu tiver essa gaveta arrumada, aí eu vou iniciar esse projeto que eu quero fazer. E a ideia da gaveta é um simbólico mesmo aqui, né? A gaveta pode ser a gaveta física ou a gaveta simbólica, né? Você quer arrumar alguma outra coisa para que a partir dela você tenha mais recursos e aí você vai estar pronto. A gente nunca vai estar pronto. A gente nunca vai estar excelentemente pronto. Mas aí que tá, talvez a gente esteja suficientemente pronto, né? Qual que é aquilo razoável? E não é o mínimo.
Qual que é o razoável? E a palavra que eu quero ficar é no suficiente mesmo. O que é suficiente que você precisa fazer, pensar, refletir para você iniciar esse projeto? No caso da academia, você precisa comprar uma roupa nova, você precisa comprar um tênis novo, um conjunto. Bom, se você vai para academia para socializar, é uma coisa e eu não sei, e aí eu não vou entrar nesse mérito. Mas se você está indo para academia em busca de você cuidar da sua saúde, o mínimo que você precisa, né? E eu, enfim, tô tentando evitar essa palavra, mas é você ter alguma roupa, né? Agora eu tô usando no mínimo aqui mesmo. É você ter uma roupa que você possa estar confortável para você fazer academia. E eu, assim, a grande chance de você ter uma roupa antiga, enfim. Eu que defendo essa ideia. Hoje a academia tem muito mais a ver com socialização e um monte de outra coisa, mas tudo bem, enfim. Se você está buscando saúde, quem sabe não seja isso. Mas que seja o suficiente, que seja uma roupa. Você não precisa comprar 5 conjuntos novos, você pode comprar um conjunto. Você pode ver o que você precisa disso para ser suficiente para você ir para academia. Um tênis novo, será que precisa? Sei lá. Isso eu estou usando a academia como exemplo, tá? Que acho que serve para ilustrar bastante coisa, mas pode ser qualquer outra coisa. O que você precisa que pode ser suficiente para você pensar nessa sua ideia e para você dar esse primeiro passo? E aí, depois de pensar no que é suficiente, né, é você dar esse primeiro passo. Né? No pessoal do empresarial, existe um modelo chamado de Design Thinking, que é pensar sobre o produto mínimo viável. Que é quando a gente quando vai se lançar um produto, a gente tem que ver um teste, um produto que seja executável, não necessariamente replicável em larga escala, mas seja algo para fazer um teste. Você não sabe que você quer fazer academia, vai ver se você quer fazer alguma outra atividade física, vai ver se você quer fazer alguma outra coisa. Então você precisa construir seu caminho no caminhar. Então você precisa dar esse primeiro passo. E grande parte dos projetos que são excelentes projetos, eles ficam no nosso mundo das ideias. Eles nem começaram. Então esse é o convite, né? Que a gente, para evitar a procrastinação e lidar com ela, a gente pensar no que é suficiente para aquilo que a gente está se propondo, e por meio desse suficiente, a gente caminha até esse suficiente, e a partir daí a gente não busca o excelente, a gente busca melhorar para o próximo, tá? A gente começando, depois a gente melhora, tá bom? Espero que isso ajude, mas assim, tem um monte de coisa aqui que tá no meio do caminho, eu sei que é difícil, eu sei que não é, assim, tem um monte de coisa que já vem na sua cabeça que vai falar, pô, mas com o outro dá, eu não consigo, é difícil a agenda, tem um monte de coisa, não deixa que no semestre que vem eu começo. Será mesmo? Eu tenho grande chance de pensar que semestre que vem você vai ter um outro ponto aí que vai te impedir de você estar correndo atrás desse projeto, tá? Mas enfim, não é uma receita de bolo, aí que tá, não é uma receita de bolo, faça isso, né? Não é fácil, mas talvez seja possível. Então você vai refletir dentro da sua realidade e ver se existe alguma coisa que dá para pensar como suficiente para você poder iniciar, dar esse primeiro passo, começar e depois melhorar. É isso que eu tinha para dizer hoje. Se você gostou, comenta. Se você teve algum ponto que você gostaria de levantar em alguma situação específica, você comenta aqui embaixo. Compartilha se você achar esse conteúdo legal e se você gostou, compartilha mais. Venha mais vezes nessa minha casa online aqui, tá bom? Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.